A paz de Jesus, eu sou Eliane Martins, faço parte da comunidade católica Espaço Vida. Quero compartilhar com você o evangelho de hoje que está em Lucas 24. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui o relato dos discípulos de Emaús, voltando para casa. Eles estavam tristes e frustrados porque tinham acreditado na promessa de Jesus, mas não perseveraram na esperança. E em pleno dia da ressurreição de Jesus, eles se encontravam descrentes, tristes, voltaram atrás, voltaram para suas terras, pela falta de esperança. E é pela falta de fé e tristeza que eles não reconhecem o Senhor que está ali conversando com eles pelo caminho. Meu irmão e minha irmã, entenda, vamos entender que Jesus cumpre tudo o que promete a nós. Ele não demora, muito pelo contrário, ele nos trata enquanto aguardamos. E assim como os discípulos de Emaús abriram os olhos e se alegraram ao ver Jesus partir o pão, que o nosso coração se arda de alegria ao encontrarmos Jesus na Eucaristia. Meu irmão, não abandone a sua igreja, não abandone a igreja de Cristo, volte aos seus irmãos, volte como esses 2 discípulos voltaram para Jerusalém, volte à vida fraterna. É isso que o Senhor espera de nós, que o nosso coração se encha de alegria com os irmãos, que nós possamos nos alegrar ao ver Jesus e ao partir o pão da sua palavra. Eu desejo para você uma feliz Páscoa, uma feliz 8ª da Páscoa, que você possa viver santamente esses dias com a sua família, na fé, na esperança e na oração. A paz de Jesus.